Sejam muito bem-vindos ao Refúgio na Palavra, o seu espaço de paz e reflexão, onde mergulhamos nas profundezas das Escrituras para encontrar sabedoria, força e consolo para a jornada da vida. Eu sou o seu guia nesta caminhada e é uma alegria ter você conosco neste momento de comunhão e aprendizado. Nesta jornada de fé e descoberta, ter companheiros é essencial. Se você ainda não faz parte, inscreva-se no Refúgio na Palavra e venha caminhar conosco, recebendo a cada semana uma nova luz para o seu caminho. Hoje contemplamos uma imagem que fala diretamente à alma. Um homem em um deserto inóspito, exausto, mas com um semblante de paz inabalável, lutando para se libertar de correntes que, paradoxalmente, brilham sob o sol. Uma das correntes já está arrebentada no chão, e ele puxa a última com toda a sua força, o olhar fixo no alto, como se alcançasse algo além do visível. Esta cena é um poderoso retrato da condição humana e da promessa divina de liberdade. Quantas vezes nos sentimos presos, acorrentados por medos, culpas, vícios ou expectativas que não são nossas? Quantas vezes as correntes que nos prendem parecem belas e reluzentes, refletindo uma falsa segurança ou um brilho ilusório? Mas a palavra de Deus nos chama a uma liberdade muito maior. Uma liberdade que não é apenas a ausência de prisão, mas a plenitude de vida. E é sobre essa liberdade que o apóstolo Paulo nos fala em Gálatas. Abra sua Bíblia ou acompanhe conosco em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 26. Vamos ler juntos. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém! Que palavra poderosa e libertadora! Em apenas alguns versículos, Paulo resume a essência da obra de Cristo e o nosso chamado para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esta não é uma liberdade qualquer, mas uma liberdade conquistada a um preço altíssimo e que nos convoca a uma vigilância constante para não voltarmos à escravidão. Vamos mergulhar nas profundezas desta verdade, conectando-a à imagem do homem que se liberta no deserto. Na imagem, o homem está preso a uma rocha em um deserto inóspito. As correntes, embora brilhantes, são sua prisão. Elas refletem a ele mesmo, talvez simbolizando as prisões que criamos para nós mesmos ou as que aceitamos como parte de nossa identidade. Na imagem, o homem está preso a uma rocha em um deserto inóspito. As correntes, embora brilhantes, são sua prisão. Meus queridos, embora não tenha sido incluído na leitura, preciso mencionar o versículo número 1 deste capítulo, pois neste há uma citação muito profunda de Paulo onde ele diz: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão."
Neste versículo, Paulo nos adverte a não nos submetermos de novo a jugo de escravidão. Que tipo de jugo é esse? Pode ser o jugo da lei, da culpa, do perfeccionismo, do medo do julgamento, dos vícios, das expectativas alheias. Essas correntes, por mais que reluzam com a promessa de controle ou aceitação, nos aprisionam e nos exaurem, como o sol escaldante do deserto. Vamos aprofundar. A escravidão não é apenas física. Muitas vezes, as correntes mais fortes são as que não vemos, as que carregamos na mente e no coração. A imagem da corrente brilhante é uma metáfora perfeita para as ilusões que nos prendem. A busca incessante por aprovação, a comparação social, o materialismo que promete felicidade, mas entrega vazio, a amargura que nos consome por dentro. Essas são as correntes que nos exaurem, que nos deixam em um deserto existencial, sob um sol escaldante de ansiedade e desespero. O homem na imagem, com sua túnica surrada e seu corpo marcado, representa a humanidade ferida por essas prisões invisíveis, mas que ainda assim anseia por algo maior. Ainda neste capítulo, Paulo nos alerta no versículo 13: não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne. Aqui, ele nos mostra que a liberdade não é licença para o libertinismo, mas um convite à responsabilidade. As correntes da carne, os desejos egoístas e as paixões desordenadas são um novo tipo de escravidão, talvez mais sutil, mas igualmente devastador. A imagem do deserto árido e sem vida reflete o resultado de uma vida guiada apenas pelos impulsos da carne. Para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. A imagem mostra o homem puxando a corrente com força, mas seu semblante é de paz. A liberdade não é passiva. Ela exige um esforço, uma decisão de lutar contra aquilo que nos prende. Mas a força para essa luta não vem de nós mesmos, mas da obra consumada de Cristo. Ele já arrebentou as correntes mais pesadas, as do pecado e da morte. A corrente arrebentada no chão da imagem é um testemunho visível dessa vitória. A liberdade em Cristo é um presente, mas também uma responsabilidade de viver de acordo com essa nova realidade. Reflitamos sobre o preço dessa liberdade. Não foi conquistada com ouro ou prata, mas com o sangue do Cordeiro. Cristo, o próprio Deus, se fez homem, viveu sem pecado e se entregou na cruz para quebrar as algemas que nos prendiam à condenação. A imagem do homem, com seu corpo magro e marcado, nos lembra do sacrifício. A corrente arrebentada no chão não é apenas um símbolo de uma luta vencida, mas da vitória definitiva de Cristo sobre o pecado e a morte. Ele nos deu o poder de dizer não à escravidão, e sim à vida em abundância. Essa liberdade não é licença para o pecado, mas poder para viver em santidade, para amar, para servir, para que pudéssemos sermos quem fomos criados para ser. E como resistimos à carne? Paulo nos dá a chave em Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar no espírito é a nossa força, a nossa bússola. É permitir que o Espírito Santo nos guie, nos capacite a fazer as escolhas certas, a viver em novidade de vida. É a fonte de energia que nos permite puxar a corrente. É a fonte de energia que nos permite puxar a corrente e vê-la se partir, assim como na imagem. O homem na imagem, mesmo em meio ao deserto e ao esforço, tem o olhar voltado para cima, e seu semblante é de tranquilidade e serenidade. Isso reflete a paz que vem de Cristo, cuja qual excede todo o entendimento. A verdadeira liberdade não é a ausência de problemas, mas a presença de Cristo em meio a eles. É a certeza de que, mesmo no deserto mais árido, há uma fonte de água viva. Seu braço direito, já livre e levantado, simboliza a adoração, a entrega e a confiança em Deus, que é a fonte de toda libertação. Essa paz não é ingenuidade ou ignorância dos problemas. É uma paz que nasce da certeza
da presença divina. O homem no deserto, com o sol escaldante sobre ele, ainda enfrenta as adversidades do ambiente, mas sua alma está em repouso. Seu olhar para o alto não é um olhar de desespero, mas de gratidão e esperança. É o reconhecimento de que a ajuda vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O braço livre levantado é um gesto de rendição e adoração, um sinal de que a verdadeira liberdade se encontra na entrega total a Deus. É a liberdade de ser vulnerável diante do Criador, de confiar nele mesmo quando tudo ao redor parece desabar. É a liberdade de saber que não estamos sozinhos na nossa jornada, mesmo nos desertos mais profundos da vida. E o que acontece quando andamos no Espírito? Em Gálatas 5, do versículo 22 ao 23, nos é revelado o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Essas são as características da vida verdadeiramente livre. A manifestação da presença de Deus em nós, a serenidade no rosto do homem, sua força e sua paz são reflexos desse fruto, mesmo em meio à luta. Paulo nos exorta: permanecei, pois, firmes. A liberdade não é um destino final, mas uma jornada contínua. A imagem do homem, ainda puxando a corrente restante, nos lembra que a luta pode não ter terminado completamente, mas a vitória já está garantida. Permanecer firme significa resistir às tentações de voltar aos velhos padrões, de se submeter novamente a jugos de escravidão. Significa viver cada dia na consciência da liberdade que Cristo nos deu, cultivando um relacionamento íntimo com Ele e buscando a sua vontade. É um convite à resiliência espiritual, a não ceder à exaustão do deserto, mas a manter o olhar fixo na luz da esperança. Como podemos permanecer firmes? Gálatas 5, versículo 24, nos dá uma pista crucial: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificar a carne não é uma tarefa fácil, mas é essencial para manter a liberdade. É um ato diário de negar a si mesmo, de escolher o espírito em vez da carne. A imagem do homem, com suas marcas e seu esforço, simboliza essa luta interna, essa crucificação diária. E Gálatas 5, versículo 25 conclui: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É um chamado à ação contínua, a viver de forma consistente com a nova vida que recebemos em Cristo. É a resiliência de quem sabe que a jornada pode ser longa, mas o destino é a plenitude da vida com o Criador. Amados, a imagem do homem se libertando no deserto e a palavra de Gálatas 5 nos lembram que Cristo nos libertou para que fôssemos verdadeiramente livres, que possamos abraçar essa liberdade, permanecer firmes nela e não nos submeter a nenhum jugo de escravidão. Que a paz que excede todo entendimento guarde seus corações e mentes, e que a força de Cristo os capacite a quebrar todas as correntes que ainda tentam prendê-los. Que esta reflexão sobre a verdadeira liberdade tenha fortalecido seu espírito e renovado sua fé na obra redentora de Cristo. Lembre-se, em Cristo, você é livre. Que a paz que excede todo entendimento guarde seus corações e mentes. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua jornada, e que possamos nos encontrar novamente no próximo Refúgio na Palavra, para mais um momento de luz e sabedoria. Até breve, e que a palavra seja o seu refúgio constante.